Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor seja louvado na nossa vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 8 de maio de 2015. Glorifica a Deus por estar podendo trazer essa reflexão hoje com vocês, porque Deus é bom e Ele quer que nós estejamos preparados para o seu grande dia. Eu gostaria de deixar uma mensagem que tudo que nós estamos ouvindo nesses dias é para nos preparar para o arrebatamento. Quanto mais consciente você é, mais você sabe como lidar com as coisas ao seu redor. E eu glorifico a Deus porque Ele tem trago sabedoria para a sua igreja, Ele tem trago discernimento, Ele tem trago força, Ele tem trago coragem, Ele tem trago até intrepidez nos nossos corações para que nós possamos combater a cada dia. Eu glorifico a Deus porque, seja de um modo ou de outro, nós estamos sempre correndo atrás. Nós estamos sempre buscando. Você já viu uma pata? Acho a coisa mais linda do mundo. Eu fiz uma viagem ano passado e nós fomos numa cidade aqui que tinha muita pata, muito pato, né? E é aquela pata que tem a cabeça verde, um anel de pena branco no pescoço e o resto do corpo é cinza. Não é nem pata que se chama, tem um outro nome, mas eu não consigo me lembrar no português como se chama. E ela caminhava e via os patinhos tudo atrás dela, onde ela ia, e os patinhos iam também. E eles insistiam, tinha certos obstáculos como passeio, né? E tinha que subir aqueles, 10 centímetros de passeio. Para alguns patinhos era difícil subir ali em cima, mas eles batiam aquele negócio que eles chamam de asa, que nem era asa ainda, né? Pequenininha, que as pés grandão. Eu imagino os patinhos caminhando, tropeçando, rodando neles mesmo. E pipi, gritando, e a pata, né? Ficava ali, por perto, esperando, né? Com aquele olho arregalado e os patinhos atrás. Até com que eles conseguissem, né? Estarem todos juntos, a sua mãe. Então, onde ela vai, eles vão, né? E eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu falei, gente, mas como que é a natureza, né? E toda a raça de pato, você vai ver isso, né? Ela fica, né, com aquele peito estufado, aquele ar, né? É meu filho, são meus filhos. E papapá, e onde vai, os patinhos vai atrás. Achei muito lindo. Assim nós temos que ser com Deus. Deus, Ele não pode ser comparado a essa pata, porque Ele é Deus. E talvez eu faltaria aqui até de respeito com o Senhor. Mas como a gente precisa visualizar Deus de todos os modos lindos que Ele traz ao nosso entendimento, a gente pode pedir permissão, Senhor Deus, nos dê essa permissão. Mas é como se o Senhor fosse essa pata, né? Essa mãe, esse que cuida, o Senhor é Pai, aquele que zela pelos seus, e nós fôssemos os patinhos que vemos, né? Correndo atrás. Tem uns que conseguem pegar alguns atalhos e estarem mais próximos da mãe com mais facilidade, entre parênteses. E tem aqueles, né, que no meio dos obstáculos eles passam aperto, mas eles conseguem superá-los. Deus, Ele tem nos atraído com seu amor, Ele tem nos atraído com a sua verdade. Eu agora estou até postando, enquanto eu estou falando aqui com vocês, um vídeo do pastor Paulo Júnior, nosso amado pastor, eu posso chamar assim. Ele é o meu amado pastor, né? É uma pessoa que realmente tem no coração muito zelo pelas coisas de Deus. E ele está pregando uma mensagem de nome, cuidado com o pecadinho. E nós, como cristãos, a gente se encontra em certos pontos na vida que a gente fala, poxa, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou falando mentira grande, e tantas coisas, né, evidentes eu não estou fazendo. De repente, ouvindo essa mensagem, a gente começa a fazer uma revisão na nossa vida para refletir exatamente no nosso comportamento. Então, o paizão, né, o pastor Paulo Júnior, esse pastor maravilhoso, que Deus continue abençoando ele cada dia mais e mais e mais em todos os seus caminhos, ele traz com tanto discernimento, né, ele esmiuça de modo tão pessoal e interpessoal essa mensagem para nós. E agora eu vim aqui estar trazendo essa outra mensagem, porque, como eu disse, eu estou lendo a minha Bíblia pela segunda vez na minha vida.
e eu estou no capítulo 46 de Isaías, e hoje eu lendo isso aqui me veio à memória uma coisa que eu tenho observado. Eu moro numa cidadezinha muito pequena. Você que mora no Brasil, eu posso te dizer que a minha cidade inteira, ela é tão grande quanto um bairro de uma grande cidade, de uma grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dessas cidades mais capitais, né, do Brasil. Então a minha cidade inteira corresponde a um tamanho de um bairro inteiro. É a cidade, acabou, tem até prefeito. E como a gente mora em cidade de interior, todo ano tem as festas para os padroeiros das cidades ou para as padroeiras da cidade. No caso aqui tem uma que se chama Manipulha, Nossa Senhora de Manipulha. E todo ano, né, tem a cidade de cima tem essa santa e a cidade onde eu moro mesmo tem o São Francisco. E eles fazem novena, eles fazem festa, eles soltam foguete, eles limpam a cidade inteira, enfim, meus irmãos. Mega produção, mega produção. E agora, essa semana, estão fazendo uma chamada de novena, né? Uma novena porque tem 9 dias, para essa tal dessa Nossa Senhora de Manipulha. Tem uma igreja, eles o chamam de santuário, e as mulheres, né, e alguns homens da cidade levantam, não sei se é 5 ou 5:30 da manhã, e por 9 dias eles vão nesse santuário e ficam ali fazendo as suas rezas. Tem o padre que conduz a novena. Eu glorifico a Deus, que eu vou ser sincera, até os 17, 16 anos mais ou menos eu fui católica. Mas eu confesso que eu não me lembro de um dia ter seguido uma novena na minha vida. Minha mãe ainda é católica, sempre seguiu, eu não sei agora dizer ela que é Jesus, mas eu sei que todo católico, ele honra seu santo, porque senão ele pode rasgar o seu diploma de católico, né? E então aí é isso que está acontecendo, sabe? A cidade inteira, né? Várias pessoas da cidade, inclusive aqui da minha família, estão levantando todos os dias às 5 horas da manhã, vão fazer essa novena, elas voltam para casa por volta das 6 horas, é uma boa meia hora ou até mais ali, todos os dias, e todos os anos é a mesma coisa. Aí quando é um dia desses dias agora, não sei que dia que vai ser, eu sei que eles tiram a santa da igreja lá de cima da cidade, eles descem um morro muito grande à distância com ela em procissão, e eles vêm com aquela coisa nas costas e trazem para esse tal de santuário, que é onde eles fazem as missas, e aí eles abrem por 2, 3 dias, eu não sei, aquele chamado santuário, e ali vão os peregrinos pedir bênção para essa santa. Meu marido, glória a Deus, ele até queria vender pão com salsicha, pão com linguiça na porta desse santuário. A ideia veio da família dele, vai lá, você consegue ganhar um bom dinheiro e tudo. Aí colocou de eu fazer algumas coisas de comer para ajudar também, para estar participando, não lá particularmente, mas através da pizzaria que a gente tem, a gente iria estar ali cozinhando e mandando para ele, né, algumas coisas, alguns pastéis, vamos dizer assim. Eu fiquei calada. Depois na minha casa eu falei com meu marido, eu falei, olha, eu posso até fazer isso que você está me pedindo, porque eu não vou brigar com meu marido, eu vou ser submissa a ele, é claro, né? Mas eu disse para ele, eu falei, eu lá não piso, eu lá não vou. Eu posso até ir lá entregar para você o que você quer e volto rapidinho para trás, eu ali não vou ficar o dia inteiro não. E glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus mesmo. Era meu marido e um cunhado, né? Aí o meu cunhado foi na prefeitura, porque disse que tem que pegar uma espécie de licença para estar ali montando a barraquinha, né, de comida. E glória a Deus, disse que quando meu cunhado chegou lá, estava tudo ocupado já estava tudo reservado, e meu marido e meu cunhado, no final da conversa, não vão poder fazer nada ali, e o meu marido não vai ganhar dinheiro nas costas de uma festa idólatra, nessa condição, não vai ficar ali os dias, né, que tem a peregrinação, o povo vai, pede a bênção pro ídolo, depois vai do meu marido, compra o pão. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, eu tenho certeza que esse dinheiro não vai faltar pra gente, pelo contrário, talvez seria um dinheiro até maldito, porque é fruto de uma maldição, né? As pessoas não estão ainda ali para passear no bosque, porque tem um próprio bosque na zona, é um lugar muito bonito, inclusive. As pessoas não vão ali para passear no bosque, elas vão ali para seguir novena de santo.
Então, meus irmãos, e fazendo tudo isso, né? Eu tenho um grupo de irmãos maravilhosos, eu amo todos eles, não vou dizer nome de ninguém, porque depois, né? Não são só eles, tem vocês aqui que também me escrevem pelo YouTube, que de algum modo não conseguem ter um acesso mais direto comigo. Tem pessoas, né, que eu amo tanto, né? E eu fiquei vendo, né, a maioria orando às 3 horas da manhã, levanta, às vezes manda uma mensagem para mim no telefone, olha, eu tô de manhã, dou um bom dia para alguns, olha, eu tô levantando agora, são 3 horas da manhã para orar, né? E tem outros que estão passando dias de combatimento com Deus, orando, clamando. E eu hoje de manhã, dia 8, eu estava na varanda da minha casa, 6 horas da manhã, fazendo a minha oração também. E tinha um dia lindo, céu azul, um mar calmo, eu moro de frente para o mar, um mar muito tranquilo, as montanhas. Tinha um ambiente muito sereno, de paz, de tranquilidade, né? E aquele sol que brilhava forte. E enquanto eu glorificava a Deus, orava, eu sentia, porque a montanha faz o eco, e o padre pegou até no microfone para fazer a novena. O negócio é feito com seriedade lá no meio deles. E eu sentia, né, eu ouvia, né, a voz do padre de tanto em tanto. E ali eu falei com Deus, falei, ô Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de conhecer o Senhor. Porque nós estamos num planeta com tantos bilhões de pessoas, mas nem a metade, meus irmãos, tem conhecimento desse Deus poderoso, verdadeiro que existe. O Deus verdadeiro que rege toda a terra, que cuida das nossas vidas, que nos cria, que nos sustenta e que nos faz caminhar. É Ele que é o dono da vida. É Ele quem determina o nosso destino eterno. E essas pessoas, no engano, na ilusão, elas estão ali entre aquelas 4 paredes, naquele lugar fechado, de frente para aquela estátua, rezando mantra, porque eu chamo reza de mantra, eles ficam repetindo, parece que estão tudo hipnotizados, né? E realmente, né, quando eles começam amém, amém, e eles fazem aquilo 20, 30, 40 vezes, meus irmãos, se você pensa o que está acontecendo ali, não é que eles estão rezando daquele jeito, a mente deles não pensa em nada. A gente não consegue ficar normalmente sem pensar. Eu, por exemplo, quando eu levanto de manhã, eu já começo. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler a Bíblia, eu vou não sei o quê. E o tempo todo eu tô sempre procurando alguma coisa para fazer, eu tô sempre tentando entender alguma coisa, eu tô sempre pensando. Então, meu único modo que não me dá condição de pensar seria se eu pegasse uma coisa e eu ficasse repetindo, e colocasse no automático, nem pensasse nas palavras que eu estou repetindo, porque normalmente é o que acontece na Igreja Católica. E o que acontece? Quando você esvazia a mente, você não está pensando, você está abrindo brecha para demônios, para espíritos malignos entrarem na sua vida. E para os espíritos que já estão agindo na vida dessa pessoa, eles estão fortalecendo, eles estão se irradiando, se ramificando ainda mais na vida dessa pessoa. A gente vê muito nessas igrejas, aqui na minha cidade eu posso dar o exemplo, porque é o que eu vejo pessoalmente mesmo. Essas pessoas, elas terminam, muitas vêm com cigarro na mão para casa, 6 horas da manhã já fumando cigarrinho, vem a pé e começa, falando umas das vidas das outras, criticando, querendo saber e falando, estão sempre falando da vida de alguém, é o que eu só vejo aqui. Eu só vejo isso, né? E aí você para e se pergunta, como pode? Terminou de ir numa coisa que eles acreditam que foi para Deus e já sai de lá falando fofoca. Ou roubando, ou planejando, ou embrulhando. Sabe, eu tenho tanto caso aqui que eu vejo de coisa pesada e sei dessas pessoas nessas igrejas, né? No caso agora nessa igreja, fazendo novena. Então a gente pergunta, o que eles estão fazendo ali? Quando eles se pegam, debulhando, né, o terço, porque eu acho que eles estão debulhando. Eles estão fazendo aquele processo espiritual, eles não estão fazendo para Deus, mas eles estão fazendo em consagração e honra àquele ídolo. E a Bíblia diz que atrás de todo ídolo tem um demônio. Nem um espírito, mas um demônio.
Então, meus irmãos, eu glorificava a Deus agora de manhã, porque eu falava: Deus, obrigado, eu não preciso orar para um ídolo, eu não preciso bater o joelho no chão para uma estátua que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não caminha, precisa de toda uma estrutura para conseguir segurá-la, mantê-la em pé, que se faz suja de poeira, né? Mas eu posso contemplar esse cenário, essa paisagem maravilhosa, era realmente linda a paisagem que eu estava com ela hoje de manhã na minha frente. E aí eu me lembrei daquela parte bíblica que diz que todas as coisas, elas louvam a Deus. A natureza, ela expressa a glória de Deus. Quer dizer, então quando eu olhei aquele sol brilhando, o mar estava muito calmo, muito sereno, muito limpinho, as montanhas bem verdinhas e não tinha vento, então estava tudo muito sereno. Era como se tudo estivesse louvando a Deus. A beleza que eu vi hoje de manhã naquela paisagem, ela literalmente, ela espelhava a glória de Deus. Porque foi Ele quem criou todas aquelas coisas. Aquela luz, aquele calor do sol, aquela esplêndida maravilha que eu vi. Mas por outro lado eu vi ainda um pedaço da lua branca, 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 porque o céu já estava claro. Então você contemplava, né, as obras de Deus. As obras de Deus. E ali eu estava glorificando o Deus verdadeiro, eu não estava falando por um objeto em particular ou por algo em particular, mas eu estava levantando a minha voz aos céus, e eu glorifico a Deus nessa manhã por causa disso. Logo em seguida, depois eu vim ler Isaías, eu caí no capítulo 46, eu vou ler ele com vocês, para não alongar muito a conversa. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos trazer no dia de hoje. Ele começa falando exatamente desse negócio da idolatria. Aí ele começa: os deuses da Babilônia. E é importante a gente falar um pouquinho sobre essa Babilônia hoje. Eu espero que eu consiga falar, eu consiga concluir essa pregação, porque eu tô sozinha depois de 3, 4 dias em casa. Meu marido estava doente, então eu não tive liberdade para fazer esse trabalho. Agora eu tô sozinha, eu tô aqui. A Babilônia eterna, a Bíblia se refere à Babilônia até os últimos dias. Então a Babilônia começou lá na época lá de Isaías, ou até antes, eu não sei a história, né, da Babilônia, o Império Babilônico, mas eu sei que começa lá no Velho Testamento, mas o espírito da Babilônia, né, aquela base da cidade da Babilônia, dos babilônicos, da mentalidade, da cultura, do tipo de raça, de aspirações, o reino babilônico, o espírito do reino babilônico, ele não morreu, mas ele foi preservado de geração em geração. A Babilônia foi a Babilônia de Nabucodonosor, mas a Babilônia foi a Babilônia da época da Inquisição da Igreja Católica, que também hoje é um exemplo de uma Babilônia, porque a palavra Babilônia vem de Babel, que significa confusão, e as coisas de Deus, elas são muito claras, né? Então tudo que é confuso, é bagunçado, tem conflito, é babilônico. E a gente vê o sistema babilônico nos dias atuais. A gente vê o sistema babilônico na religião, e aí eu não posso centralizar só na Igreja Católica hoje, porque hoje a Babilônia, ela gerou filhos, né? Você vai ler isso lá em Apocalipse, quando fala que a meretriz, a grande meretriz, a grande prostituta, ela gerou filhas. E essas filhas realmente foram geradas agora, principalmente nos últimos dias, com a apostasia da igreja evangélica, o sistema cristão. Mas a gente vê também as seitas, as heresias, né, que se baseiam na Bíblia, de algum modo. Tem os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas de sétimo dia. Quer dizer, tem sempre algo confuso, que não é 100% cristalino, bíblico, em cima dessas religiões e seitas. Então é um sistema babilônico religioso. A gente vê também o sistema babilônico político, né? Hoje a gente pode comparar principalmente a Babilônia aos Estados Unidos, porque de lá sai a maior confusão. De lá sai o cinema, de lá sai a música, de lá saem as tradições, né? Aonde você vai, você vê o presidente dos Estados Unidos entrando em todos os países, dando piti aqui, dando piti ali. Eu nunca vi o presidente do Brasil vindo na Itália para falar que sabe o quê, para decidir um problema da Itália. Eu nunca vi o presidente do Brasil indo no Iraque para decidir um problema do Iraque. Eu nunca vi o presidente do Brasil indo não sei aonde, em qual país do mundo, para resolver, igual foi agora a Cuba.
Mas a gente vê o presidente dos Estados Unidos sempre em giro pelo mundo inteiro, como se ele fosse alguém que ele apazigua os problemas das demais nações, né? Eu nem sei o que ele significa realmente no dia atual, ou no caso o presidente atual dos Estados Unidos, eu não sei. Mas eu sei que ele tem esse papel, ele tem ido pelo mundo inteiro e ele tem entrado na cultura, na política dos demais países. Independente se é ocidental ou oriental, ele está sempre no meio. Então, meus amados, tem um sistema babilônico político, né? E a Babilônia, ela era cheia de prostituição, a Babilônia, ela era cheia de adultério, a Babilônia era cheia de maldade, a Babilônia, ela era como Sodoma e Gomorra praticamente, tinha muito homossexualismo, tinha tanta cativéria com as crianças, enfim. E a gente hoje vê que o mundo inteiro, ele é uma Babilônia única. É como se o mundo inteiro hoje ele fosse a sua Babilônia, a nova Babilônia. Engraçado, né? Se você ler lá a história da destruição da Torre de Babel, tem um trecho que diz que Deus ele vira e fala: vamos descer para ver o que está acontecendo. Ali Deus ele desce, a Bíblia conta essa história, e ele vê os homens fazendo a montanha, a Torre de Babel. E ali Deus ele olha e ele fala: gente, vamos fazer uma confusão, vamos mandar um vento para confundir a língua desses homens, porque se agora eles já estão nesse nível, imagina no futuro, se a gente deixar que isso aqui continue. E ali Deus trouxe as línguas, né? Ele trouxe um vento e confundiu os babilônicos naquela época, a ponto que aquela torre ela não conseguiu atingir o seu objetivo final, porque ia ser uma estrutura de imponência que iria trazer a convicção no mundo inteiro que o sistema daquela época era assim que tinha que ser. Mas Satanás, ele continuou gerando o espírito babilônico na terra. Ele continuou incentivando os homens ambiciosos, gananciosos, a viverem a vida da Babilônia. Hoje a gente não tem aquela torre de Babel, mas hoje a gente tem sempre confusão no mundo. Então Deus, ele quando ele fala, eu particularmente, quando eu leio sobre Babilônia na Bíblia, eu procuro vislumbrar a Babilônia passada, a Babilônia presente e a Babilônia até o último momento em que Jesus ele vai botar fim, lá no Armagedon, ele vai botar fim na Babilônia para sempre. Então aqui Deus ele começa a comparar para nós, ele começa a falar sobre os exatos deuses da Babilônia. Aí ele começa, capítulo 46 de Isaías, olha: Bel se inclina, Nebo se abaixa, aos seus ídolos, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, bois, cavalos, búfalos, né? As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos, Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem ainda cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Então é Deus afirmando para o resto dos descendentes de Jacó, para a nação de Israel. E ele fala isso hoje para nós, que é ele quem nos gerou e é ele quem nos sustenta. E aqui ele continua, Deus, ele continua aqui batendo um papo com a casa de Jacó. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes.
E aqui eu faço uma pausa. Às vezes você que está me escutando é idólatra, e você fala, não, eu não concordo com ela. Ela está agredindo a minha religião, ela está agredindo a minha fé. Porque eu fiz uma novena, eu fiz uma promessa a santo tal, porque eu estava doente e eu fui curado. Eu bato de frente com você, porque a Bíblia diz que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele faz sinais, ele faz prodígios, ele cura e ele coloca doença. A Bíblia diz que isso é possível. Você vê lá o antigo Egito, quando Moisés, ele transformou a água em sangue. Diz que, não, a água em sangue não, ele transformou o cajado dele numa cobra. Quando ele jogou diante do faraó o cajado, aquilo virou uma cobra. E ali os sacerdotes do rei do Egito, do faraó, também repetiram o mesmo sinal. E eles repetiram 2 ou 3 sinais, até não ter condição de continuar, porque Deus, né, ele limitou ali o poder de Satanás. Mas se sabe, porque se você procurar ler a sua Bíblia, você talvez que é católico, ou seja lá com a sua religião que não crê no que está sendo dito aqui em Isaías 46, você vai achar na sua Bíblia como que Satanás ele também pode fazer as coisas. Gente, quanta gente no centro espírita, através de trabalhos de Umbanda e Quimbanda, conseguem tantos milagres. Então não é isso que me dá base para dizer que o meu santo é forte. O meu santo não é forte. O único que é forte é Deus. E aqui Deus ele fala, lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebelde. Meus irmãos, o rebelde é aquele que não aceita a verdade. É aquele que bate no pé e diz, não, você tá errado, porque eu tenho fé demais, porque não sei o quê, e dá coisa. Mas aqui, meu querido, a Bíblia tá falando isso. Não é a boca de uma pessoa, um ser humano, mas é a Bíblia. E a sua Bíblia, a Bíblia Católica Romana, tem Isaías 46 e está escrito. Deus ele é tão justo, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que ele não tem como escapar, né? Ele não tem como fazer o homem escapar do seu pecado. Se o católico um dia virar para Deus, não, mas eu te amei, eu te segui, Maria era sua mãe. Deus ele vai falar, mas você tinha uma Bíblia que a sua igreja te deu. Sim, tá lá a minha Bíblia. Deus ele pode virar para você e falar, onde é que está escrito na sua Bíblia que você tinha que adorar? Ou então, como você dizia, não era adoração, era veneração, né? Era respeito pela mãe de Jesus, ou como você mesmo dizia, a própria mãe de Deus, quer dizer, eu tive mãe, não sei. Como que você pode dizer que na tua Bíblia não tem escrito que para mim isso é repugnação? Você pode ser rebelde com quem te adverte. Você pode ser rebelde com quem você quiser. Mas com Deus não tem rebeldia que se mantenha, que se sustente. Amém? Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isto eu farei acontecer. O que planejei, isto farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado. Olha, o próprio Deus, ele compara os idólatras a pessoas de corações obstinados. Pessoa que botou na cabeça que aquilo que ela faz é o certo, não tem jeito, é justo e não tem como. Não tem quem mude a opinião delas. A Bíblia xinga essas pessoas de coração obstinado, de rebeldes. Vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão. Glória a Deus. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Deus é que ele está falando, que ele está vindo trazer salvação, trazer retidão. A retidão dele. E ai daqueles que não mudarem os planos do seu coração. E aqui eu continuo no capítulo 47, tá? Quando Deus fala sobre a queda exatamente da Babilônia. Olha só,
Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei a ninguém. E isso para os dias de hoje. O sistema babilônico hoje, ele acha que ele é muito imponente, que ele é muito forte, que ele é vencedor, que ele já tem todos os seus propósitos, a sua agenda está sendo cumprida, está tendo êxito. Mas aqui Deus fala que ele vai expor a vergonha deles, do sistema babilônico. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Entre nas trevas. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Tá vendo o que eu falei no início? Babilônia, ela é a rainha dos reinos. Reinos, porque de Babilônia, lá da época de Babel, até os dias de hoje, foi se gerando e se formando os reinos babilônicos. Todos os reinos no mundo pegaram exemplo, pegaram modelo na Babilônia, no estilo babilônico de ser. E aqui Deus chama essa Babilônia de rainha dos reinos, mas que ela vai entrar nas trevas. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos. Aqui já está falando na época que o povo foi em exílio para o reino babilônico do rei Nabucodonosor. E você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. A arrogância, a prepotência, a ganância do reino babilônico. E isso até hoje a gente tem visto. A Babilônia, o sistema babilônico, ele é opressor. Você vê próprios padres da Igreja Católica, os caras não podem casar. Eles são, é retirada a masculinidade deles, é retirada o dom que Deus deu da família. Quer dizer, todos eles, quando eles entram, é uma das coisas, das primeiras coisas que eles têm que aceitar, o dom do celibato. E hoje a gente está vendo os frutos desse dom de celibato. Tá saindo um homossexualismo demais de dentro das igrejas católicas, os padres. Tem saído abuso com criança. Tantas coisas terríveis a gente vê. É uma igreja, é um sistema que priva as pessoas da sanidade, priva as pessoas de raciocínio, priva as pessoas de pensar. Ninguém consegue raciocinar. O que é dito é basta. Ninguém pode decidir uma outra história, porque senão você passa a ser a ovelha negra. O sistema babilônico político é pesado. Você vê as taxas, os impostos, os critérios que estão sendo aplicados na população em geral. Chegamos num ponto que a pessoa, por mais que ela tenha um bom emprego, que pague para ela um bom salário, no final do mês não sobra nada, porque ela tem que pagar o plano de saúde que todo ano tem reajuste. Não é um reajuste de 1, 2 euros, 100, 200 euros, dependendo da idade da pessoa, que você não consegue assimilar onde é que vem tanta taxa, tanto dinheiro, por que é tão caro? Aí eles inventam, não, porque quanto mais a pessoa fica velha, mais ela precisa de assistência, e assistência mais detalhada, mais cara. E aí você pensa, poxa, todos os aparelhos médicos já estão dentro do hospital. Se a pessoa tem que fazer uma ecografia, o aparelho já está lá dentro e já está pago. Se ela tem que fazer uma ultrassonografia, está dentro. Raio-X e todos esses exames mais profundos, vamos dizer assim, o sistema já está todo montado. Então, aonde que está o problema de uma pessoa um pouco mais idosa ter que pagar 10 vezes mais do que uma jovem, porque ela pode estar a riscos de cair mais doente? Sendo que, se a pessoa estiver doente, quem é que vai comprar o remédio? É ela. É ela que tem que ir na farmácia e comprar os medicamentos. Pode ser até que o governo ajude, mas o hospital em si, ele gasta com um remédio, mas tudo tem uma base de cobertura. Por que um remédio de determinada doença para determinada terapia custa valores extraordinários? E outro dia, eu não me lembro de que era esse remédio,
mas eu sei que era um remédio que cada injeção custava, não sei se 10 ou 5 mil euros, cada injeção para uma determinada terapia de uma doença particular que tem por aí. Então, assim, a gente vê isso. Talvez você que está aqui me ouvindo, tem pessoas doentes na sua família e você sabe quanto dinheiro você gasta com remédio, quanto dinheiro ainda você tem que pagar para o plano de saúde, entre outras coisas. Sabe o que fizeram o sistema babilônico, né? Ele tem feito vir à vontade dos honestos de virarem desonestos. Olha o que aconteceu. Mês passado chegou uma conta de 246 euros de luz aqui para minha casa. E na minha casa a gente tem painel solar. Quer dizer, a companhia energética da Itália, ela paga para o meu marido de 2 em 2, 3 em 3 meses a energia produzida na nossa casa. Então, a cada 2, 3, 4 meses, ela manda um cheque de 200 euros, 150, já chegou até 300, mas nunca passou muito disso. Então, e mês passado manda essa conta, 246 euros. Meu marido e eu ficamos de boca aberta, a gente não conseguiu entender, porém a gente falou, poxa, acabamos de sair do inverno, então a gente ficou muito com o ar-condicionado ligado, a gente teve que usar algumas coisas que pode até justificar tamanho valor de corrente. Passou, pagou, passou. Não passou direito nem 2 meses, porque na Itália, pelo menos onde a gente mora, a conta de luz ela é cobrada a cada 2 ou 3 meses. Eles esperam e mandam uma conta. Normalmente de 2 em 2 meses vem a conta. Então nem passou 1 mês e meio, 2 direito, chegou uma outra conta. Gente, adivinha o valor dessa conta? 360 euros. Meu marido liga, indignado, sem entender nada, que não sei o que. Por quê? Se a conta passada chegou e já foi paga, significa que tudo aquilo daquele período para trás foi sanado, foi, né, debitado, acabou, nós pagamos, acabou a dívida. Então, da onde que tirou esses 360 euros? Aí a atendente falou uma palavra esquisita lá, que depois ele traduziu para mim, dizendo que significa que eles simplesmente fizeram uma média do ano inteiro e de acordo com a média que eles fizeram ali, eles cobraram aquele valor. Quer dizer, se eu tenho um contador de energia elétrica na porta do portão da minha casa, que está ligado, contando quanta energia eu consumo, por que eles fazem uma média dos demais meses passados para cobrar que sabe o que de mim? Então, o contador da minha casa, de que serve? Para que serve? E tem que pagar, porque se não paga, corta. Não tem discussão, não tem argumento. E é disso que vem a vontade, porque ali eu já comecei a ouvir as histórias. Meu marido ficou muito revoltado, falou, eu vou fazer gato. Ele é eletricista. Eu vou fazer gato, eu vou ligar fio em tudo que nessa casa. Eu vou mostrar para a companhia elétrica aqui quem é que vai fazer um balanço do mês aqui. Mas Deus é maravilhoso, Deus é bom. Meu marido não é crente, meus irmãos, mas é um homem que tem temor a Deus. É um homem honesto. Já passou mais ou menos 1 semana e eu tô vendo, ele simplesmente veio no computador, ele mudou o plano tarifário da corrente, né? Agora eu tenho que lavar roupa das 8 da noite em diante, tudo assim, né? E mudou tudo e tal, e parece que ele vai tentar mais uma vez, né? Vai ver até onde que vai. Mas ele podia ter... A minha casa era para ser toda de graça a corrente, como é na casa de outras pessoas que eu conheço. A minha casa podia ser tudo grátis, eu podia ligar tudo quanto eu quisesse aqui, da manhã à noite, usar forno todo dia, tudo. Mas a gente economiza, a gente está dentro de casa à noite, um cômodo ligado, o outro apagado. Isso tem sido na maioria das casas do mundo, né? Você hoje raramente vai ver uma casa toda iluminada de noite, que todo mundo acende todas as luzes e fica. Quando eu era criança, muito novinha, ainda vivi isso. Era só 2 cômodos também. Era só cozinha e sala, que era misturado com quarto, então ficava tudo aceso. Depois, com o passar dos anos, ficava sempre só onde a gente estava com as luzes acesas. Meu marido, ele já trocou todas as lâmpadas para economizar o máximo que ele pode. Quer dizer, e gira daqui, gira dali, o sistema, ele te rouba. E não tem uma explicação, não tem uma base. A companhia telefônica também, a gente usa como se fosse a Oi, como se fosse a Claro, né? Telefone celular. Uma vez, simplesmente cobrou 750 euros do meu marido. Que ele até hoje não entendeu, porque ele mudou de uma operadora para outra. Mandou 750. A outra operadora falou para o meu marido, não paga essa multa, porque nós vamos resolver. Você não vai precisar pagar nada. Você já pagou as contas de telefone com ele? Sim. Então isso aqui é multa porque você está desfazendo, mas isso não vale nada não. Inclusive a gente vai te mandar um telefone novo, todo moderno.
Isso deve ter uns 3 anos. Meu marido, na inocência, ok, aceitou aquela conversa da companhia, né? Que fez a nova proposta aí, fez o contrato por telefone, mandou realmente um aparelho novo e toda aquela brincadeira. Meu marido ficou muito feliz, o valor da mensalidade era baixa. Meus irmãos, passou 3 meses, chegou uma conta para o meu marido pagar de 1.500 euros. Meu marido não sabia onde batia a cabeça. Aí ele ligou para saber, era da outra operadora, com essa operadora que juntou tudo, e ele tinha que pagar. E no final, a conversa vai, conversa vem, ele teve que pagar. Porque não, tem que pagar, basta. Isso aqui é uma coisa nova, é não sei o quê. Eles arrumam tanto argumento que você sabe mais do que eu o que nós estamos falando. Isso é um sistema babilônico. Vamos ver as taxas, os impostos que o cristiano, né, a pessoa aqui na Itália, fulana, a gente se refere como cristiano. Então, assim, as taxas, os valores que a pessoa paga. Quer dizer, o cara trabalha, sofre, cai até doente e entrega só para o governo não sei quantos % de imposto. Quer dizer, ele tem que tirar o custo do material para ele trabalhar, ele tem que tirar todos os gastos se ele tem funcionário, ele tem que pagar um monte de coisa para o governo que não está incluído no discurso taxa, e ainda tem que pagar a taxa. No final, o que fica para o cara? A gente está chegando num período, eu não sei quem é que estudou história muito tempo atrás, mas tinha os reinos feudais. E os reinos feudais tinham o soberano, que era o rei, e os vassalos. Se eu estiver usando esses 2 últimos termos errados, me perdoem, tem muito tempo que eu estudei história. Mas eu sei que era assim, tinha o castelo e o rei. E em torno do castelo tinha a cidade, né? A cidade do rei. E ali os cidadãos, eles tinham que fazer o trabalho deles nas hortas, né? Na agricultura, ou então com animais. E ali vinham os soldados do rei, os cobradores de impostos, e eles levavam muito, tanto quanto podiam para cobrar de imposto, de modo que só ficava para aquele cidadão, né? Aquele cidadão, a quantia suficiente para ele comer e sobreviver, para continuar a trabalhar. E nós voltamos de novo nesse período. Hoje a gente está vivendo para isso. E para piorar, o sistema, ele ilude as pessoas a gastar o que não tem. Compra televisão nova, vocês viram que agora a cada 3, 4 meses você tem tudo novo. Telefone, modelo novo, computador, modelo novo, tablet, modelo novo, geladeira, modelo novo. Ah, se você não compra um computador novo, você não pode instalar os programas que você tem, eles vão se perder, não vai funcionar mais, você tem que atualizar seu sistema, mas o computador que você tem já não suporta mais, você tem que gastar mais R$1.000 para comprar um novo, ou no mínimo uns 400 para atualizar com não sei o que do computador. O telefone, com o tempo, ele já não instala bem, os programinhas já não funcionam bem, porque o modelo é arcaico, aí você tem que comprar um telefone novo. É ajornamento não, é atualização atrás de atualização. E você vai ficando louco, porque agora apareceu a televisão 4D, a televisão não sei o que, quer dizer, aquela coisa gigante que você tem na sala, que parece uma tela de cinema, que você comprou no ano passado, já não vale mais nada para você, que você quer uma televisão melhor. E aí você vai, faz a prestação e se endivida e vai pagando todo mês e vive essa vida. Porque você quer comprar, você quer fazer tudo que todo mundo está fazendo. A moda nova agora é calça tal, é blusa tal, é cabelo tal. E você vive naquela loucura. Isso é o sistema babilônico. O sistema babilônico. E aqui a Bíblia fala que a Babilônia em si, o sistema babilônico em si, ele se refere a si mesmo como: continuarei sempre sendo a rainha eterna. A rainha eterna. A rainha, a grande meretriz, a mãe das prostitutas que está lá em Apocalipse, não me lembro o capítulo. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Isso aqui é Deus batendo um papo com o sistema babilônico. Agora então escute: criatura provocadora que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva e nem sofrerei a perda de filhos. Aqui Deus está querendo dizer que o sistema babilônico diz que ele nunca vai ficar viúvo, isto é, ele sempre vai ter parceiros com ela, com ele.
E ela não ficará sem a perda de filho, porque os parceiros do sistema babilônico, os grandes, né, os chamados grandes aí no clero, na política, na mídia, são os parceiros do sistema babilônico que geram filhos, seguidores, adoradores, simpatizantes do sistema babilônico. Você vê hoje, por exemplo, o tal do sistema Illuminati, né? E os jovens estão arrancando os cabelos doido com tudo que o sistema Illuminati está promovendo. Então, são os filhos do sistema babilônico, os filhos da igreja apóstata, da meretriz e etc. Que daria todo um outro estudo, meus irmãos, e eu não vou ficar presa a isso. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Olha, eu chuto, aqui com todo perdão aos irmãos pela expressão, mas aqui eu ouso chutar, que esse sistema babilônico ele vai cair um dia de uma vez só. A Bíblia diz que quando Jesus vier para combater o Armagedon, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E a Bíblia diz que o anticristo vai governar o mundo, que ele vai governar o mundo por 7 anos. E ele vai ser bem exaltado, ele vai conseguir tudo que ele quer. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai ter a besta e o falso profeta governando com ele. E a Bíblia diz que em um só dia, a besta, o falso profeta e o anticristo vão ser destruídos completamente. É neles que reside o espírito babilônico, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que tinha visto espíritos que vão sair da boca, se eu não me engano, do falso profeta. 3 tipos de espírito vão sair da boca dele para seduzir os reinos deste mundo, se eu não me engano, para entregar o reino na mão do anticristo. É um negócio assim. A Bíblia diz que a besta ela vai fazer milagres e prodígios e que o anticristo vai glorificar a besta e a besta vai glorificar o anticristo. Então, e só Jesus voltando na sua segunda vinda nas nuvens com seu exército de santos para destruir o sistema babilônico. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois desse momento do Armagedon, quando voltar Jesus, ele vai estabelecer o reino milenar na terra. E a Bíblia diz que será um reino de justiça. Então eu não acredito que esse discurso que a cidade da Babilônia vai cair de uma só vez, em uma só hora e tal. Existem várias coisas que acontecem em alguns lugares do mundo que destruiu-se impérios babilônicos. Por exemplo, a Babilônia foi arrasada. Você vê o reino grego foi arrasado, o Império Romano foi arrasado. Agora nós temos os Estados Unidos, que está aí como uma Babilônia, a base, né, da Babilônia atual. Poderia ser político os Estados Unidos, porque está ditando moda no mundo inteiro, como eu falei no início. Mas você já vê algumas coisas caindo. Por exemplo, no 11 de setembro, quando as 2 torres caíram, diz que colou a economia mundial, que teve um problema seríssimo, porque lá estavam, né, a maior parte das transações financeiras do mundo inteiro. Então aí se referiu, caiu a grande Babilônia, a prostituta, mas Estados Unidos continua do jeito que é. Estados Unidos continua ditando regra no mundo inteiro. Então quando diz aqui que no mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez, que ela vai cair, que ela vai ficar viúva, que ela vai perder, para mim é no dia do Armagedon, quando Jesus vai destruir o espírito que sempre esteve por trás do sistema babilônico de Satanás. E tanto é que a Bíblia diz que o próprio Satanás vai ser preso por 1000 anos. E num só dia, diz que com o sopro da sua boca, Jesus vai destruir o anticristo. A Bíblia diz que Jesus vai mandar, quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, tanto dito na Bíblia, é o falso profeta e a besta. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é louvado, Deus é glorificado, Deus é justo e Ele traz discernimento. Sabe qual que é um problema que eu tenho observado muitas vezes no meio dos cristãos? Porque eles se apegam a detalhes, eles acham que aquela situação, aquele ocorrido numa determinada época, é o que diz na Bíblia, a profecia cumprida acabou. Mas a gente tem que entender que existe um ciclo constante de acontecimentos acontecendo no mundo, que estão só se intensificando com o passar dos anos. A gente hoje está no chamado período da dor, princípio das dores, tribulação, porque o mundo está em tribulação, o mundo está em agonia, o mundo está em perplexidade. Então o mundo está passando por grandes tribulações em vários lugares,
mas a gente ainda não entrou na chamada grande tribulação. Mas a base é sempre aquela: o sistema babilônico tem comandado o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e esse maligno que tem sobre seu domínio todos os reinos da terra é Satanás. Tanto é que naquele período que Jesus jejuou 40 dias no deserto, o que ele fez com Jesus? Se prostrarmos e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Quando Satanás prometeu a Jesus todos os reinos da terra, ele não estava dizendo só aqueles reinos daquele período de Jesus, mas ele estava dizendo que daria para Jesus os reinos futuros. Esses reinos que até então têm prevalecido no planeta. Só que ele esqueceu que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O reino de Jesus não é dessa terra, que é um reino que acaba. É um reino perecível. A Bíblia diz: não ajuntais tesouros na terra, porque vem a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu. Porque lá é eterno, lá é o reino de Jesus, é ilimitado. É um reino eterno de glória e glória. Então Jesus nem calculou a Satanás, ele simplesmente respondeu como tinha que responder, e ele tinha na sua mente a certeza que o reino que Satanás estava oferecendo para ele era um reino caído, era um reino com dias contados. Não era um reino eterno, porque maior reino quem pode oferecer? O próprio Pai, que o deu a Jesus. O reino como é que fala a Bíblia? Que Deus entregou nas mãos de Jesus todo o reino, toda a honra, toda a glória. Tem essas coisas, né? Então, olha só. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias. Olha só, presta atenção como que isso não bate com os nossos dias atuais. A respeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Vai ver Hollywood. Ouvi dizer que os filmes que mais vendem em Hollywood são filmes de fantasia, encantamento, de magia, bruxaria e de terror. São os filmes que mais têm sucesso. Porque tem palavra de encantamento, tem magia, tem o lado oculto. E Deus proíbe. E quando Deus proíbe uma coisa na Bíblia, Satanás ele promove. Faz parecer bonitinho. Você vê hoje, a cada 10 desenhos animados, 11, vamos dizer 9 para ser dentro do número, 9 tem encantamento, magia, fantasia, né? Tem uma coisa que eu odeio, por exemplo, até mudando de canal, tinha um desenho dos unicórnios, aqueles cavalinhos muito bonitinhos, tudo colorido, com aquele corno no meio da cabeça. Aí na hora que eu mudei de canal, o corno estava ficando cheio de energia para projetar uma coisa encantada à sua frente. Então é isso, olha. A despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Olha o que eu falei antes no negócio do ídolo. Você vê aí gente dizendo de milagres de cura nas igrejas idólatras. Você vê gente dizendo milagres acontecem dentro dos centros kardecistas, dos centros de magia negra, do alto satanismo. Por quê? Porque são palavras poderosas de encantamento. Satanás tem poder. Ele tem um poder, ele pode transformar a matéria, ele pode mudar muita coisa. E ele é poderoso, não adianta dizer que ele é um derrotado e bate o pé na cabeça dele e tudo. Isso aí é Deus, é quem sabe. Ele não é um derrotado, ele é um condenado. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele não se cansa. Ele está obstinado a vencer. Satanás, ele em si não se sente derrotado. Ele sabe, porque foi promulgado, que ele tem uma sentença, que um dia ele vai ir para o lado de fogo e enxofre e vai queimar eternamente com ranger de dentes também. Vai ser atormentado por toda a eternidade. Mas Satanás atualmente está vivendo um tempo presente e ele está triunfando. Gente, ele está se chalando, ele está se lambuzando no pecado no mundo. E ele tem a convicção natural, é da sua natureza, do mesmo jeito, quando ele se voltou contra Deus no céu. Ele tinha a visão da glória de Deus, do reino de Deus, da pessoa de Deus, do poder de Deus. Ele sabia a limitação entre todos e Deus. Ele serviu a Deus face a face pessoalmente. Mas o orgulho no coração dele, que foi gerado ali, vendo, é como se a gente estivesse de frente para o sol. Imagina um ser humano de frente para o sol. Aí ele olha para o sol, não tem fim, porque é gigante. Diz que cabe mais ou menos mais de 1 bilhão de terra dentro do sol.
Então imagina um ser humano, quantos bilhões de vezes poderiam caber dentro do Sol. Mas imagina que esse ser humano dissesse, não, mas eu posso pegar o Sol com a minha mão e guardar ele dentro de uma sacola. Esse é o nível da certeza do coração de Satanás para com Deus. Ele crê que até o final ele vai ser vencedor, ele vai triunfar. Ele sabe que a sentença está decretada, porque ele conhece Deus e ele tem consciência que muitos companheiros dele, tão poderosos, já estão presos com correntes no abismo. A Bíblia diz em Apocalipse que vão sair 4 anjos do abismo. Apolion, e tem nome dos anjos, você tem que ler Apocalipse lá. Então Satanás, ele conhece isso tudo, ele sabe disso tudo. Mas isso não tira dele a obstinação de vencer a Deus, de ser como Deus. Quer dizer, aí que está a diferença da limitação. Ele sabe que mais do que Deus ele nunca poderia ser. Ainda que ele vencesse, entre parênteses, a Deus e conseguisse o objetivo dele, que é ser como Deus, ele não conseguiria vencer a Deus. Então ele é muito obstinado e ele é poderoso por causa disso. E é por isso que nós temos que combater com ele no nome de Jesus, porque é o único nome que realmente tem poder contra Satanás, é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E aí continua. Você confiou em sua impiedade, disse, ninguém me vê. É impiedade. O sistema babilônico, ele não tem piedade. Você vê criança morrendo, famílias inteiras se perdendo, jovens que saem da inocência e eles vão tendo a cabeça lavada com os anos, né, por causa da cultura, da moda ditada, e eles se depravam. Impiedade. Eu sei que o homem é frágil porque ele tem um pecado original. Então eu vou ficar na minha. Não. Eu vou promover esse pecado dele ao ápice que ele puder. Eu vou fazer com que o ser humano na terra, cada um deles, chegue a dar de si o máximo do pecado que existe em cada um deles. Impiedade. E disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. É isso que eu estou falando. O sistema babilônico, o próprio Satanás, ele tem tanta certeza de si mesmo que ele está continuando a trabalhar obstinado, porque ele vai acreditar, meus irmãos, eu já falei isso antes, ele vai acreditar na sua própria força até o último momento. Sabe quando Satanás vai se render? Se é que ele vai se render, eu acredito que nem isso. É quando ele estiver no lago de fogo e enxofre, que ele sabe que ele não poderá nunca mais sair dali. Mas eu acredito que até lá, ele vai continuar batendo de frente com Deus, acreditando que ele poderia um dia vencer a Deus. Mas ele vence a Deus pelo menos com seus sentimentos. Eu não te amarei. Entendeu? Quer dizer, é um espírito de obstinação tão forte que ser humano nenhum pode vislumbrar aquilo que está no coração do inimigo. E isso é passado ao sistema babilônico. Quando você diz a si mesma, sou eu e mais ninguém além de mim, a desgraça alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Aqui está falando que isso vai acontecer às filhas da Babilônia e a Babilônia. Quer dizer, a própria Babilônia ela vai perder o seu apoio global de governo mundial. Mas aqueles que nasceram do espírito babilônico e compraram a mesma filosofia de vida, a mesma ideia, o mesmo objetivo, a mesma garra, né, a mesma visão, a mesma natureza, eles também vão cair, porque a Bíblia diz que Deus, depois do arrebatamento, ele vai começar a derramar juízo sobre a terra. E ali Deus ele vai destruir todos os impérios, Deus vai destruir todas as cidades. A Bíblia diz que Deus não vai deixar um monte elevado, que ele vai abater o orgulho de todos os orgulhosos, que os poderosos, que os ricos, eles vão se esconder nas montanhas e vão pedir a eles que caiam sobre eles para os esconder da ira de Deus. E um dia todo joelho se dobrará diante de Deus e vai reconhecer que Ele é o Senhor. Então aqui está tudo englobado. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se
afadigado desde a infância, quer dizer, desde o início, desde quando começou o espírito babilônico na terra. Não sei quando exatamente foi. Tem quem diz que quando Caim matou Abel, Caim fugiu e dali, da geração de Caim, nasceu o sistema babilônico. Acho que a própria Bíblia fala sobre isso, mas eu não quero entrar no assunto aqui. Eu teria que ir lá examinar, ler para falar para vocês. Mas é algo mais ou menos assim. Então nós estamos falando de 6.000 anos atrás, né? Ou mais um pouquinho. Talvez você consiga, talvez provoque pavor, talvez. E ela conseguiu durante todos esses anos realmente, né, aplicar o seu sistema. Ela até conseguiu aplicar pavor no mundo. Você vê Hitler, as guerras mundiais, as perseguições, os reinos contra reinos. Ok, o anticristo vai ser uma coisa terrível e ele vai ter sucesso em tudo que faz. Então é que ele fala, talvez você provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas. Deus condena a astrologia, que fazem predições de mês a mês. A gente vê aí a adoração ao Deus Sol desde a época da Babilônia até hoje. Você vê culto ao Sol, você vê culto aos astros, às estrelas, né? Tem pessoa que não consegue sair de casa sem ler o horóscopo e por aí vai. Toda essa parte, né, oculta, né, de astrologia aí no mundo. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. A pergunta que eu deixo aqui, o que é um restolho? Você sabe o que significa o restolho? Restolho vem de resto. É aquilo que nem tem a forma sua em si. Você já viu como alguém corta madeira, aí vai sair nas ferpas da madeira, vai caindo e vai sujando tudo? Depois você vem com a vassoura, varre tudo, joga numa pazinha? Aquilo é restolho. Aquilo é exemplo de restolho. E diz que esses magos, esses astrólogos, né, que hoje se sentem os donos da verdade, e que o sistema babilônico muitas das vezes se apoiam nele. Vocês veem os incas, os maias, os astecas, por exemplo, todos se apoiaram, né, na astrologia, etc. São considerados diante dos olhos de Deus como restolho. E a Bíblia diz, né, que o fogo os consumirá. Ou o inferno, né? Do poder, eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afatigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, desde o início, cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Quer dizer, o capítulo 47 de Isaías, ele simplesmente se refere à destruição iminente decretada do sistema babilônico mundial. E antes, Deus ele joga sobre os deuses da Babilônia, porque é uma base que o sistema babilônico tem. O sistema babilônico, ele se sente poderoso demais, vencedor demais, eles podem tudo, eles ditam a regra, eles são senhores do mundo. Nesse momento, eles estão fazendo tudo que eles querem. Está tendo imposição aí dos presidentes, está tendo imposição dos governos, está tendo as leis marciais que vão começar a entrar em vigor muito em breve, está tendo a televisão que com um sorriso no rosto tem feito a cabeça das pessoas fracas de espírito. A gente está vendo o sistema religioso com seus braços e tentáculos por todos os lados, trazendo engano, levando pessoas que acham que estão bem com Deus, indo para o inferno. Sim, está tendo bom êxito, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a destruição para eles vai ser iminente. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu não vejo a hora, eu estou terminando esse vídeo, mas eu digo para vocês, eu não vejo a hora de ver o meu Jesus executar juízo nessa terra, tomar o seu reino com cetro de ferro e governar esse planeta em justiça. Governar esse planeta com justiça, com autoridade, com verdade, com santidade, com amor, com beleza, porque Jesus ele vai consertar, ele vai trazer paz na terra, coisa que a gente já não tem desde que nasceu, pelo menos até onde eu me lembro.
Poucos foram aqueles aqui que podem dizer para mim: Ana, eu tive uma vida muito linda, eu nunca vi problema, eu tive uma infância de berço de ouro e ainda hoje eu tenho uma vida muito estabilizada. O máximo do mal que eu conheço é aquilo que eu vejo no jornal, porque eu tenho uma casa linda, eu tenho um carro lindo, eu tenho uma vida social perfeita, eu tenho uma família maravilhosa, nós não brigamos, meus filhos são obedientes. Isso existe. Parece conto de reino de fadas, né? Mas existe. Eu não tenho problema de saúde, sou belíssima, tô bonita, meu marido é bonito, meus filhos são bonitos, estão fazendo escola, universidade, tototó. Mas, meus amados, quando vier Jesus, não vai ter comparação. Não vai ter comparação. Jesus é lindo. Ontem eu contava isso à noite para os meus filhos. Como que vai ser o milênio? E melhor ainda, o milênio, ele é só uma pequena amostra eu até chamaria o milênio de uma amostra grátis para os homens pecadores que ainda vão estar nascendo nessa terra na época do milênio, de quem é Jesus. Eles vão ver Jesus em carne, caminhando nessa terra novamente. Desde quando Jesus foi crucificado, nunca mais se viu Jesus caminhando pelo mundo. Mas no milênio, Jesus ele vai ser visto como o Rei dos Reis. E é ele quem vai governar o mundo com cetro de ferro. É claro que ele vai governar com seus santos. E o modo como Jesus vai distribuir todo o poder aqui nesse mundo, eu não sei, porque quantos são os santos de Jesus? Mas a verdade é que ele vai ser o centro de todas as coisas. E esse planeta, ele vai ser todo restaurado. A Bíblia é tão linda, que ele diz que no milênio vai ter Jesus governando na terra. E depois os céus e terras passarão, e aí vai descer dos céus a nova Jerusalém. E aí vai começar um reino eterno de justiça e nunca mais se verá o pecado. Qualquer dia eu vou ler com vocês a passagem do milênio, tem várias passagens bíblicas que falam do milênio. Só de você ler quando fala do milênio, tiver aquela paz no seu coração, né? Você já se sente ali sonhando com aquele paraíso que Deus tem para nós. Por isso, meus amados, o que eu quero dizer para vocês hoje é que Deus é vencedor. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Satanás é poderoso? Sim, a gente não pode brincar com ele. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nós não resistimos na nossa força, mas nós o resistimos pelo sangue de Jesus, na força que Deus nos deu, na autoridade do nome de Jesus, na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O mundo está afundando. Nós já podemos contemplar o sistema babilônico com seus dias contados. Sim, nós já podemos contemplar o sistema babilônico com seus dias contados. Por isso é tempo que nós nos preparemos. Se você ora, ore ainda mais. Se você se consagra, consagre-se ainda mais. Se você busca Deus, busque ainda mais. Se você precisa consertar sua vida, conserte ainda mais. Eu te peço em nome de Jesus, ouça essa mensagem que a gente publicou aí do pastor Paulo Júnior, onde ele está instigando, ele está escafunchando, ele está destrinchando a alma da igreja, fazendo com que você tenha a oportunidade de fazer um belíssimo exame de consciência sobre os caminhos que você está seguindo, porque Deus ele está nos dando a chance, meus amados, de se limpar, de estar realmente com a vida limpa. Talvez você está em algum pecado que você nem imagina que você está em pecado. É um pecado muito escondido. É por isso que Deus está trazendo nesses dias essa revelação tão profunda da limpeza que Ele quer conosco. Para que você se faça encontrar irrepreensível no dia que Ele vier te chamar. Nós somos pecadores? Sim. Nós somos pecadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse uma mentira ontem eu disse uma mentira. Vamos ver se dá tempo de contar. Ok. Minha cunhada tá levando meu filho menorzinho para cantar, porque tem festa e ele vai cantar uma musiquinha de criança num palco, né, de festa. E que eu quero levar, que ele quer cantar, que não sei o quê. E eu não tive como dizer não. E ele tá só envolvido com isso ali de cantar uma música de um jacaré e tal. E o menino tá doido para ir. Ok. Ficou assim. Então ela começou a levar o menino para ensaiar. Começou a levar o menino para ensaiar no carro e tal. E aí o que acontece? Foi antes de ontem eu decidi ir também, porque eu não sei porque ela me pediu se eu podia ir com ela, porque o pai dela não podia ir com o carro, porque ele foi nas primeiras vezes, agora ele não tá indo. Então eu falei, meu Deus, ela vai sozinha com os 2 meninos pequenos no carro, eu vou também, porque tanto não demorava muito. Eu fui.
sentei na frente do carro. A primeira coisa que eu fiz é pôr o cinto de segurança, porque se eu não coloco, eu me sinto pelada dentro do carro, né? Ela, não, pra que você tá pondo cinto de segurança? Nós estamos indo ali, é pertinho. Eu não falei nada, fiquei quieta. Logo em seguida ela liga o carro, começa a dirigir um carro grande, começa a dirigir o carro com o telefone na mão, mandando mensagem. E é uma estrada toda de curva, de subida. E por 2 vezes passaram 2 carros por nós, carros grandes, que eu assustei, porque ela estava com o telefone na mão, olhando a estrada, olhando o telefone, com o meu filho dentro do carro. Aí passa. Quando foi ontem de manhã, eu estava saindo com meus filhos para a escola, e aí eu falei com ela que eu não ia querer que meu filho fosse ontem nesse ensaio, porque ele estaria cansado. E aí perguntei, mas tem que ir todo dia? Aí ela, não, se quiser você não precisa. Ela pegou como se eu tivesse que ir, né? E eu realmente ir todo dia nesse negócio pesado para mim fica, mas aí eu juntei tudo, falei, gente, eu posso deixar meu filho com ela desse jeito no carro, fumando, às vezes ela fuma, joga a fumaça de fora, às vezes com o telefone na mão, com 2 crianças no carro, numa estrada de curva. Aí eu falei com meu marido, né, a situação, contei para ele toda a situação, ela pediu para mim não contar. Ela falou que queria fazer uma surpresa pro meu marido, no caso, irmão dela. E eu contei pro meu marido, porque meu marido querendo trabalhar mais ou menos nessa festa da cidade, eu falei, gente, se no dia que o menino meu for cantar, né, a música do Jacaré, meu marido estiver trabalhando, como é que eu vou conseguir arrancar ele do trabalho para ele ver o show do menino? Então eu contei, mas eu não entrei no detalhe da música, nem nada, e falei com ele, olha, não fala nada com ela que eu te contei não, mas é só para você se organizar pro dia aí. Passou. Então, quando foi ontem de manhã, eu questionei esse fato, sem querer tirar o menino de todo do ensaio, né? Eu falei, mas você não pode cantar com esses meninos aqui, não? Ou então ele tem que ir todo dia? Porque no início ela falou pra mim que ia 1 ou 2 vezes por semana, que não precisava estar indo todo dia, e agora tá indo todo dia. E ficou por isso mesmo. Quer dizer, ela já começou a mudar os planos. E ela levando, eu fiquei preocupada. Aí ela só solta a pergunta, tava ela e a mãe dela soltou a pergunta, por quê? Você contou pro seu marido? E eu, sem pensar, sem raciocinar, eu disse, não contei não. Só que ele tá perguntando, e não é verdade tanta. Porque o meu marido, quando estava doente, ele nem falou muito. Eu mesma já dei toda a justificação do fato para ele, antes de que ele me perguntasse qualquer coisa, né? Que eu estaria indo no ensaio com o menino. Por isso que se eu sumisse daquele momento ali, é porque eu estava fora. Mas falei pra ela, não contei não. Só que ele tá me empurrando contra a parede e quer saber onde é que o Alessandro tá indo. E eu falei que tá fazendo uma embaixada, tá fazendo um giro. Quer dizer, quando eu assustei, e eu confesso isso pros irmãos aqui diante de Jesus, porque eu não sou hipócrita, eu menti. Foi uma mentira tão ali instantânea, uma mentira defensiva, mas é mentira. E aquilo na hora torrou meu coração. Eu falei, Deus, eu não posso viver essa vida. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar meu filho ir com ela nessa situação para esse lugar. Então contei pro meu marido e falei com ele, vê se você consegue, né? Porque se você xinga, se você fala o que você quiser falar, acabou ali, basta. Só que meu marido é um pouco estúpido. Quando ele deve lidar com esse tipo de situação, ele é igual um cavalo. Ele já dá uma resposta que fere. Então eu falei, gente, eu não posso gerar isso. Aí eu falei com ele, olha, não faz assim e tal, não sei o quê. Quem sabe eu vou com o nosso carro. Vamos tentar fazer assim? Meu marido, graças a Deus, não falou, vai, então pega o nosso carro e você leva, né? É só mais uma semana, né? Eu falei, todo dia, todo dia. Eu falei, e se nós não tivermos, né, naquele dia, porque eu tenho um carro só com meu marido, então quando meu marido me libera o carro, eu posso usar. E aí eu falei com ele, vamos fazer assim, quando por acaso a gente não tiver o nosso carro, que eu mesma vou dirigindo e eu não vou com o telefone na mão, eu boto o cinto de segurança, eu faço atenção na estrada, enfim, né? Eu vou com ela, no carro que a gente tiver à disposição. Pelo menos eu vou estar no carro, pelo menos eu vou estar de olho na estrada. Se acontecer alguma coisa, eu mesma posso advertir ela ali, né? Sem que ela se distraia. E assim a gente vai levando até o final. Vou pegar em oração com Deus. Inclusive os irmãos quiserem me abençoar, pedindo a Deus para proteger o meu filho, a mim, a filha dela que tem 2 anos também. Se o Senhor puder nos guardar de qualquer ataque do inimigo, de qualquer acidente, eu gostaria que vocês lembrassem nas suas orações. Mas o entorno disso tudo é o quê? Que eu menti.
Muita gente fala, mas foi uma mentira que não dá nem para perceber que é mentira, né? Que foi tão assim instantânea, foi uma coisa que escorregou literalmente tão facilmente que... Mas aquilo já me deu uma tristeza no coração. Eu falei, Deus, eu não posso estar com esse tipo de pessoa muito tempo. Eu não posso. E eu não sei como que eu vou lidar, porque vai virar sempre um problema, vai ter sempre uma coisa no ar que não dá legal. Então, meus irmãos, é a luta da igreja, é o que a igreja está vivendo. Todo dia tem um motivo, tem um exemplo, tem uma situação que nos coloca em situações delicadíssimas. Aos olhos do mundo, não é nada. Sabe quanta mentira eu poderia inventar para não deixar meu filho ir nesse negócio? Sabe quanta mentira? Como seria fácil simplesmente mudar toda a história? Mas eu tenho diante de Deus uma obrigação, santidade. E ainda que nessa obrigação eu me deslizo e acabo pecando, porque eu pequei, eu menti. Eu menti com a minha boca, com a cara mais lavada do mundo ali, rápido. Eu preciso continuar a minha estrada de modo correto. Eu preciso arrumar uma solução para que corra tudo bem diante de Deus em primeiro lugar. E consiga ao mesmo tempo proteger o meu filho. Eu não consigo simplesmente fechar os olhos, meus irmãos, e largar ela levando as duas crianças sozinhas nessa estrada. Com o telefone na mão, cigarro na outra mão, dirigindo a Deus dará. Então eu prefiro estar do lado dela e provavelmente vai falar de coisas que não me interessam. Enfim, é tudo complicado. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê força, não só para mim, mas para todos nós. Que eu tenho certeza que cada um de nós, todos os dias, temos uma luta, um leão para matar. É um leão por dia que a gente está tendo que matar. E em contemporâneo, ao mesmo tempo, o mundo está explodindo de sinais. E está intenso, e está forte. E vai só aumentar, meus irmãos. Os sinais vão aumentar ainda mais. 2015 está só começando. Eu chamaria essas catástrofes que aconteceram nessas últimas 2 semanas só de aquecimento para o que realmente está vindo pela frente. Então, meus irmãos, falo para vocês aqui no meu canal. Vou fazer de tudo para continuar a fazer o máximo que eu puder em estar aqui com vocês em compromisso de oração, de palavra, de fidelidade. Mas vocês, meus irmãos, façam um compromisso com a vida de vocês mesmos. Porque a todo tempo nós estamos sujeitos ao vento das intempéries da vida. A vida todo dia nos traz obstáculos. Às vezes a gente consegue desviar bem, sem pecar. Mas às vezes a gente acaba tropeçando. Eu peço perdão a Deus aqui com vocês como testemunha, pelo meu pecado de mentira. Foi uma bobeira, tem nada a ver, como muitos dizem. Mas para mim, Ana Paula, tem tanto a ver. Porque a mentira não pode proceder dos meus lábios. Não tem mais tempo da Ana Paula falar mentira. Não tem mais tempo do João, da Maria, do José, do Pedro, da Flávia, do Carlos. Falar mentira, fazer de conta, falar uma meia-verdade, deixar mais ou menos, tentar arranjar. Mas muitas das vezes a gente não pode fugir da responsabilidade. Tem hora que a gente, como a minha vida, muitas das vezes que eu caio em pecado, que eu tenho problemas, é porque eu me encontro sem ter ido no meio de situações que me conduzem. E ali eu falo, Deus me ajuda, porque é só a tua mão de amor, de graça, de misericórdia para me sustentar. E Deus, Ele vai nos dar tempo. Eu creio em nome de Jesus, meus irmãos. Eu falo com emoção no coração porque eu tenho temor a esse Deus. E eu sei que o tempo está muito curto. E a gente precisa estar com a vida reta diante do Senhor. Sermos encontrados irrepreensíveis no dia que Ele voltar. Mas eu tenho certeza que Ele é o Deus misericordioso, piedoso, que escolheu a cada um de nós. E Ele vai nos dar tempo de se tornar irrepreensíveis para o dia do arrebatamento. Não sei como. É mais um milagre de Deus, porque nós somos depravados. É mais um milagre único e exclusivo de Deus. Mas Ele vai conseguir harmonizar a coisa de tal modo que no dia que Jesus voltar, a igreja em peso vai estar irrepreensível. Eu aqui na Itália, você aí no Brasil, o irmão que está na China, o que está no Japão, que está na Austrália, que está na França, que está na Ásia, que está no Polo Sul, que está no Polo Norte, não sei se tem alguém lá. Mas onde tiver um ser humano,
lavado e redimido pelo sangue de Jesus, que arrependeu de seus pecados e está buscando santidade e está preparando a sua vida para subir aos céus, naquele dia vai estar em harmonia com o coração de nosso Jesus. O Espírito Santo nunca vai ter estado tão feliz como naquele dia do arrebatamento, porque vai ser o dia que ele vai trazer ao término a sua missão, a sua obra, aquilo pelo qual ele foi chamado a vir no mundo, cuidar da igreja de Cristo. E assim, meus amados, eu não tenho muito mais o que falar, eu estaria só aprofundando sempre no mesmo assunto, mas a Babilônia está com o tempo contado, os dias da Babilônia estão contados. Mas antes que venha a destruição total dela, Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo vai nos levar para junto deles. Porque diz que só Deus sabe o dia e a hora. E ele vai avisar Jesus e Jesus vai arrebatar a sua igreja através do Espírito Santo. Então, eles vão ter um dos dias mais felizes. Depois do dia do arrebatamento, a maior alegria no coração deles vai ser o dia em que a gente entrar na eternidade. Depois do milênio, depois do julgamento do trono branco, que vai ser o dia que Deus ele vai lavar a roupa suja, todas as contas serão pagadas, toda lágrima no coração de Deus contida por causa do pecado constante de todos esses seres que vão estar ali diante dele. Naquele dia as contas vão ser acertadas, eles vão ser condenados, quem vai ser glorificado na eternidade, né? Vivendo na presença de Deus, glorificado por poder viver vendo a glória de Deus, pertencer a Deus nesse nível, e ali simplesmente Deus nunca mais vai precisar preocupar em ter que consertar pecado de ninguém, em ter que providenciar o filho dele para morrer na cruz, ou em ter que o Espírito Santo, sabe, vai estar de férias eternas, nunca mais vai precisar estar ali sofrendo com gemidos inexprimíveis, intervenindo por nós diante de Deus, porque nós vamos ser santo. Na eternidade todos nós vamos ser santos, todo mundo que está no céu vai ser santo, vai ser livre do pecado, vai ser restaurado nova criatura. Então até Deus vai descansar na eternidade, o Espírito Santo, ele vai viver aquilo pelo qual ele foi formado, santidade completa, mais paz, alegria, porque a única coisa que a gente vê aí que é negativo no Espírito Santo é a tristeza que nós geramos no coração dele quando nós pecamos, mas até isso vai acabar, vai ser um reino eterno de paz e alegria e justiça, aleluia. Então, meus irmãos, vamos apertar os cintos, vamos erguer as nossas cabeças, estufar o peito, murchar a barriga e guerrear até o último momento. Eu oro por vocês, vocês orem por mim, literalmente, eu oro sempre. Eu oro sempre. Nas minhas orações eu falo, Deus, nos meus irmãos que me seguem no YouTube, eu não sei o nome de todos, muitos eu já tenho uma imagem na cabeça, mas todos esses que têm acompanhado os meus vídeos, Senhor, eu não os conheço, eu não sei onde eles estão, eu não sei quais são os problemas deles, mas eu sei que o Senhor tem cuidado deles. Então dê força, providencia aquilo que eles precisam, traz a maturidade, traz discernimento, traz arrependimento, providencia tudo na vida de cada um deles. Se eles estão vivendo dificuldade na família, que o Senhor venha trazer a solução, venha trazer a paz, venha trazer o equilíbrio, venha trazer a justiça. Enfim, eu sempre oro por vocês. Orem também por mim, porque realmente, meus irmãos, o mundo espiritual ele é pesado, mas nós temos uma fé que é linda, que é santa, que é reta e que é justa. E o Deus que nós servimos, ele é fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos? E assim eu vou encerrando esse vídeo. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando realmente a cada um de vocês no dia de hoje. Amém, amém e amém. Glória a Deus.